Gravíssimo. Um professor de ensino religioso acusado de assediar sexualmente alunas em Piraquara. Beatriz, estão falando aí que esse professor de ensino religioso, esse suspeito assediador, também é casado. Conta pra gente essa história, Beatriz. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão hoje na casa dele, Furlan. Boa tarde para você e para todos. Encontraram 2 celulares lá, também um notebook. E pelo que a polícia constatou, sim, ele era casado, morava junto ali com a companheira, um homem de 26 anos, cometeu esses casos, então, de assédio sexual, segundo as denúncias, contra 2 alunas. A gente está falando de estudantes de 12 anos e a outra de 17 anos de idade. Ele é professor de ensino religioso na rede pública, é uma disciplina que é optativa e acabava se aproveitando dessa proximidade que tinha com algumas alunas, a facilidade, né, de estar ali com as estudantes para cometer esses crimes. A doutora Juliana Cordeiro, que é delegada aqui em Piraquara, está com esse caso. Vai nos explicar, doutora, o que vocês constataram, como que ficou comprovado esse caso de assédio. Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, as mães, essas vítimas, né, a gente constatou, a princípio, 2 vítimas, como você disse, né, uma de 12 e outra de 17 anos. Elas não procuraram os pais nem a direção da escola, elas acabaram contando para outras colegas dessa situação de assédio ali desse professor. Diante disso, essas alunas ali, vendo essa situação, procuraram a direção da escola e contaram o que estava acontecendo. Foi assim que chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Então, a gente teve registro de ocorrência tanto das mães dessas 2 vítimas, como também de outras mães, que são de outras alunas que tomaram conhecimento dessa situação. Então, assim que chegou aqui para a gente iniciou as investigações, ouvimos as mães das vítimas, a gente recebeu ali alguns prints de conversas, né? Pelo que a gente constatou, a princípio, né, a gente sempre gosta de frisar, ele é suspeito, a gente ainda está em investigação. A princípio, essas mensagens, esse assédio sexual, ele ocorria por meio de aplicativos de mensagens com essas alunas. Doutora, desculpa te interromper, mas só para a gente explicar bem, ele mandava mensagem para as alunas assediando elas. Que mensagens eram essas? Eram mensagens de conotação sexual ali, fazendo comentários a respeito do corpo dessas meninas. Também, daí, pelo relato das vítimas, também teve outras formas de investidas, não somente em relação ao corpo, mas comentários de sentimental, né? Um comentário um pouco mais sentimental. Então, estou apaixonado. Enfim, alguns comentários que tinha tido são eróticos com essas vítimas. Então, isso foi relato das vítimas, e o que a gente tem por mensagens, né? Aplicativo de mensagens, são esses comentários de cunho sexual relacionado ao corpo delas. Então, considerando todos esses indícios, né, que nós temos, eu representei pela busca e apreensão dos equipamentos eletrônicos dele, né, até para a gente aprofundar essa investigação, e também representei pelo afastamento dele, a suspensão do exercício de função. Por quê? Porque ele é um professor, né, da rede pública, então ele tem ali, em decorrência do cargo, uma relação de confiança com esses alunos, então eles depositam no professor grandes expectativas. Então, quando acontecem esses casos, a gente percebe que os autores se aproveitam dessa confiança que o cargo decorre para poder investir em relação a esses alunos. E foi o que a gente constatou de início, né? Então, eu pedi ali a suspensão do exercício da função pública, que foi deferido. Então, o juízo de Piraquara deferiu tanto a busca e apreensão de equipamentos eletrônicos e a quebra de sigilo desses celulares que fossem apreendidos com ele, como também o afastamento ali do exercício da função pública. Hoje a gente deu cumprimento, conseguimos ali apreender 2 celulares de propriedade dele e um outro aparelho que a gente vai averiguar e vamos mandar para a polícia científica para poder fazer a extração. E em relação ao cargo dele, né, hoje mesmo ele foi ouvido aqui na delegacia, ele optou por ficar em silêncio e a gente cientificou ele em relação a essa suspensão da função pública que ele hoje está exercendo, que acabou conferindo um fácil acesso a adolescentes, e a gente está com esses indícios de que ele se aproveitou disso para poder investir contra essas meninas. Doutora, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando a situação toda, foram apreendidos 2 celulares, também um notebook. Esse material todo vai ser periciado. E aí os investigadores vão poder encontrar nesses celulares mais mensagens, mais vítimas. O curso da investigação vai trazer essa resposta. Ele veio até a delegacia, mas olha só, né, Furlan, como a doutora destacou, permaneceu em silêncio. Chega aqui, as perguntas são feitas, diz que não quer falar. Um homem de 26 anos, professor de ensino religioso e que assediou sexualmente pelo menos 2 alunas, de acordo com as denúncias. Uma de 12 anos e a outra de 17. Volto com você. Que é isso? Que sujeito asqueroso, nojento. E que bom que essa delegada, muito atenta aos pequenos detalhes, já se antecipou, já fez com que esse sujeito saísse
fosse afastado das suas funções, como ela mesma explicou. Ele tem acesso muito fácil a essas crianças. Doutora Juliana, parabéns pelo seu competente trabalho frente à delegacia da Polícia Civil aí de Piraquara. Beatriz, obrigado pelas informações. Continua o papo aí, qualquer coisa você me chama. Porque imagina, você, pai, mãe, senhora que está me vendo, sua filha está indo ali para o ensino religioso, um professor casado, um professor de ensino religioso, fazendo essas coisas com as nossas crianças. Meu Deus do céu, eu não consigo acreditar nisso. Olha,